Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV aberta de São Paulo. Nossa tela dividida aqui. Não necessita de maiores apresentações, porque esse jurista que tem maior representatividade do país, que é o doutor Ives Gandra, um amigo meu. Doutor Ives, e aqui ao lado o doutor Marco Kojorowski, que é vice-presidente da OAB do Tatuapé. O senhor está bem, doutor Ives? Muito obrigado por receber-nos, viu? Olha, a alegria é minha, Walter, uma amizade de algumas décadas que nós temos, desde o tempo que eu era conselheiro da Ordem dos Advogados, né? E o Marco participa do nosso Conselho Superior de Direito, que é uma orgulho para nós, lá da FEComércio, de tal forma que o prazer é meu de estar aí com os amigos. Aliás, Marco, conheço, fui soldado do Dr. Ives no Instituto dos Advogados de São Paulo, quando ele foi presidente, né? Na OAB e em outras instituições inúmeras, viu, doutor Marco? Minha dúvida. Boa tarde, que satisfação estar nesse seleto grupo, né, Walter? É uma satisfação estar com o nosso professor, doutor Ives Gandra, e mais uma vez eu agradeço você, Walter, esse trabalho excelente que você faz para a nossa advocacia querida. Parabéns! Aliás, professor Ives, ontem eu tive com o nosso sempre governador Geraldo Alckmin, que vai estar nos assistindo aqui, e ele chegou a comentar e mandar um abraço para o senhor, né? E falou muito dessa história que o senhor fala, dessa ligação do tio dele, ficou ali uns 15 minutos falando do senhor. É porque minha amizade com o tio do governador é uma amizade que começou no início da década de 60. E ele teve uma influência muito grande na minha vida, não só na área de direito, mas também na aproximação da religião, enfim, a minha religião, que era a religião do ministro José Geraldo Alckmin, que é a religião católica. E eu vou, inclusive, Walter, mandar para vocês, Marco e Walter, um livro que eu, o ministro Lewandowski, o presidente, na época, do Instituto Horácio e o Arnoldo Valde, coordenamos sobre a vida no centenário do José Geraldo Alckmin. Foi realmente uma magistrada excepcional, que era o tio do... Eu conheci toda a família do Geraldo Alckmin, que eu considero não só uma família de bem, mas é uma família de ilustres figuras do Estado de São Paulo, de projeção nacional. Mande um abraço para o governador. Ele falou 1000 abraços para o senhor, viu? Mas, olha, doutor Ives, eu quero fazer, a gente sempre, o senhor sabe, me conhece há muito tempo como jornalista, sempre fazendo pergunta do que está acontecendo no país, área tributária, mas hoje eu quero pegar o senhor, vamos dizer assim, num português chulo, assim, com calças curtas, né, como falava o papai. Eu queria saber, tem aqui uma afirmação, que eu vejo que é uma frase que o senhor usa, e está aqui, ó, o direito é a mais universal das aspirações humanas, pois sem ele não há organização social, e o advogado é seu primeiro intérprete. O senhor tem como mote isso. O direito, como é que entrou na vida do Ives Gandra, doutor Ives? Veja, inicialmente a minha ideia não era propriamente entrar no campo do direito, embora gostasse muito do direito, gostar muito, inclusive, de leitura de romances policiais, ou Ian Stanley Gardner, eu li a coleção completa da figura de advogado que ele criou, que era o Perry Mason, tenho essa coleção em pocketbooks, na época só havia os pocketbooks do David Gardner. Minha ideia era realmente seguir o ramo do papai. Fui para a França estudar perfumaria, papai trabalhava como representante comercial em perfumaria, e eu, quando voltei, entendi que valeria a pena ter um diploma e achei que teria que ser de direito, porque eu gostava do direito. Quando eu entrei na faculdade de direito, aí comecei a perceber que minha vocação, apesar de ter feito o curso na capital mundial da perfumaria, da cidade de Grasse, no sul da França, onde estavam 28 das empresas de óleos essenciais, as maiores do mundo, lá colocada, não era a perfumaria, era o direito. Mas, felizmente, meu irmão continuou com o negócio do meu pai,
e eu pude ir tranquilamente para o direito, e aí, já no 4º ano, como solicitador acadêmico, comecei a advogar, falando em 1957, em 58 me formei, estou advogando, portanto, há 62 anos. O senhor falou, doutor Marcos, olha só, o senhor falou do seu pai, né? E eu estava lendo, né? Eu já conhecia tal, mas talvez as pessoas, né, não conheçam, por geral, a história. O doutor João José da Silva Martins, ele entrou para o Guinness Books, né? E tem algumas obras publicadas. E a sua veio de Portugal, né? Ele veio de Portugal, é isso, né? E veio com a sua mãe, né? Conta um pouco a história dele, doutor. O papai é uma das coisas. O papai morreu com 102 anos. E o papai era uma figura, a mim, todos os 4 filhos, nós temos uma admiração. O papai é um homem que veio como imigrante para o Brasil. Começou a trabalhar aos 10 anos de idade para ajudar a mãe, entende? Porque o meu avô paterno morreu muito cedo. E na época, na cidade de Braga, ela era uma mulher simples, tinha que trabalhar quase como doméstica. O papai começou a perder até um dedo trabalhando numa tipografia à noite, num jornal local, porque não havia leis trabalhistas. Eu estou falando, o papai é de 1898, eu estou falando de 1908, antes da Primeira Guerra Mundial. Mas o papai foi um autodidata. Aprendeu francês, aprendeu inglês, inclusive veio a ser de uma academia literária na Inglaterra, em Londres, por causa dos livros que ele publicou. Falava o francês perfeitamente, e a empresa que ele representava no Brasil era uma empresa francesa, onde eu fui fazer o meu estudo com o Jean Carle, que era um perfumista mundialmente conhecido, tinha criado o Tabu de Dana, o Magrife de Carvin, enfim, uma série de perfumes famosos na época. E o papai veio para o Brasil, entende? Achando que teria que começar a vida no Brasil depois de ter estudado sozinho como arte. No Brasil, passou a ser o representante, foi o maior representante dessa empresa francesa no mundo inteiro. E por isso que ele queria que nós eu continuasse com o negócio dele. Agora, ele, quando chegou aos 70 anos, disse, parei. Ele foi presidente, inclusive, quando a empresa criou a sua filial aqui no Brasil. E agora eu vou aproveitar. Um homem muito econômico, sempre, enfim, cuidando bem das finanças, tendo sido um bom representante. Então, ele podia viver tranquilamente as suas posses. Ele e a mamãe morreu com 92 anos, ele começou já lia muito. Aos 84 anos, ele resolveu escrever o primeiro livro. Ele fazia reuniões com escritores, com músicos, fazíamos reuniões todo sábado em casa, musicais, em que vinham escritores, regentes, pianistas, Guilherme Novaes, Madalena Tagliaferro, Camargo Guarnieri, etc., frequentavam a casa. E o menor Teopica também. E o menor aconselhou o papai a escrever tudo aquilo que ele dizia. Ele declamava admiravelmente. E aos 84 anos ele publicou o primeiro livro dele. Publicou que até falecer. E ele entrou no Guinness Book, o homem que começou a carreira literária mais tarde no Brasil. Então havia o Guinness Book do Brasil. No Brasil ninguém tinha começado uma carreira literária tão tarde quanto meu pai. E foram 7 livros que o papai publicou. Menor que prefaciou o primeiro, Menor Teopica, e os outros também escreveu sobre bar, escreveu sobre breviário de meditação. E ele, quando teve o acidente, aos 101 anos para 102 anos, 6 dias depois, ele ia fazer o lançamento do 7º livro, Breviário de Meditação. E ele teve um acidente distribuindo ele mesmo os convites. Ele saía, ele era intutelável. Eu não queria que ele saísse sem a companhia do chofer dele.
Mas muitas vezes ele não dava atenção, ninguém controlava. Quando ele esperava, ele estava na rua, ia de um lado, comprava os jornais, etc. E o resultado foi exatamente o papai ter entrado no Guinness Book como o autor que começou no Brasil a sua carreira literária mais tarde. Você vê, Marco? Olha, eu quero ainda, olha, o senhor falou de música várias vezes, e o João Carlos Martins, que é o nosso, aliás, teve falando ontem, acho que um concerto, né? Os dois são pianistas. João Carlos Martins, o outro irmão do senhor, que é o José Eduardo Martins, né? E como é que foi para a mamãe cuidar de todo? Porque são uns monstros, né? Você vê, né, Marco? É pianista, o pai escrevendo, a mãe é de São Paulo, a Laí, né? A mãe é de São Paulo. O Gandra meu é da mamãe. A mamãe é de Ribeirão Preto. Né? E a mamãe casou com o papai em 1933. E tiveram casados durante 67 anos. E a mamãe era sempre muito dedicada, gostava de romances, tal, que era próprio na época. E ela sempre foi muito dedicada. Então, o papai era o severo de casa e a mamãe é que abrandava a severidade do papai na educação dos 4 filhos. Né? O papai gostava muito de música e a mamãe, inclusive, estudou piano para poder tocar para o papai, porque o papai gostava, tinha piano. Nós chegamos a ter na casa do papai 3 pianos de cauda. Nossa! E nós 4 estudamos música. O Zé Paulo ficou mais música popular, gaita, etc. Depois foi para pintura e tem muitos quadros, exposições que ele fez. O Zé Eduardo e o João Carlos foram para o piano e começaram a dar concertos muito cedo. E eu também estudei piano, harmonia e contraponto. E todos brincam que um dia a Guilherme Roy estava lá em casa e ela ouviu os 3 tocarem, entende? E ela deve ter feito algum problema de confusão, e ela chegou para o meu pai e disse que o maior talento era eu, entende? Resultado, eu disse, eu não vou tocar para mais ninguém, porque se eu tocar, não vou acreditar que ela tinha razão. Então, eu nunca mais toquei, depois... E ela, onde encontrava, dizia o talento. Mesmo nos Estados Unidos, o João Carlos dando um concerto no Carnegie Hall, o João Carlos, quando está sendo cumprimentado pelas pessoas, o Joey Hoffman, que era o seu empresário, diz, mas que beleza de concerto. Mas o senhor não ouviu o irmão dele. Eu digo, para ficar a fama da Guilherme, é melhor não tocar, porque aí fica a palavra de uma grande pianista. Mas a verdade é que o talento deles era muito grande e não dava para concorrer. Eu não entrei a acompanhar. José Eduardo, meu outro irmão, foi professor titular da Universidade de São Paulo na época, e na cadeira de piano. Né? Fui, inclusive, diretor da ECA. Ele tem 23 CDs fora do Brasil, na Bélgica, na França, em Portugal, nos Estados Unidos. Entende? Ele tem um blog que é semanal em que ele analisa música, então os dois são... A concorrência era impossível. Então, eu fui com a frase da Guiomar que me deu uma proteção para dar a impressão de que eu era um bom pianista, mas, na verdade, eu não concorri, porque a concorrência era impossível. Os dois eram incomensuravelmente melhores. Olha, Marco, ele tem uma história. Eu estou deixando o Marco aqui, mas estou explorando bastante. Vou te passar outra, depois dar umas perguntas, Marco. Mas olha só, a doutora Ruth é a maior paixão do Dr. Ives, né? A gente sabe, eu, por exemplo, tenho um CD dele. Ele fez um CD, um livro com sonetos, com versos. Inclusive a Thaís Bizarria, que está nos assistindo, que gosta muito do senhor, fala que ela se mira no amor do senhor. Mas eu sei que no começo a disputa, a briga foi grande para namorar a doutora Ruth, né? Queria que você contasse um pouco dessa história, das palestras, da Romizeta. Depois eu vou perguntar da Romizeta. Na verdade, o dado interessante foi o seguinte. Como eu fui estudar perfumaria na França, que era o ramo do papai, e voltei,
E eu gostava de direito, lia muitos romances policiais, Agatha Christie, Ernest Hemingway, né, Arsène Lupin e outros. Quando eu voltei, eu fui ao cursinho do meu professor do Colégio Bandeirantes, que era o professor Castelões. E o cursinho do Castelões, preparado para o vestibular, era considerado o melhor cursinho da Faculdade de Direito lá de São Francisco. Mas eu cheguei no começo de outubro, eu entro naquela prédio da Rua São Bento, no terceiro andar, entro na sala, que era a sala em que ele dava latim e português para o vestibular. Ruth sentava na primeira fileira, bati os olhos na primeira fileira e achei uma menina lindíssima, não é? Que eu acho até hoje. E é um dado interessante. Mal fui sentar lá no fundo, o Castelões, que tinha sido meu professor do Bandeirante, disse: meninas, tomem cuidado, esse rapaz acaba de chegar da França, etc. Resultado, a Ruth olhou e eu disse para ele: o que é isso, professor? O simples fato de dizer o que é isso, professor, fez com que a Ruth comentasse com a amiga que estava lá dela, dizendo: que rapaz pedante, que rapaz que eu nunca namoraria. E realmente, cada vez que eu gostei, me aproximava dela, estava conversando com esta ou com aquela, ela encontrava uma forma de não ficar e saía. Outubro, mês de novembro, no mês de dezembro, dia 14 de dezembro, bem as datas, dia 14 de dezembro, eu ganho um prêmio para o Quarto Centenário de São Paulo. Estou falando do ano de 1953. Eu tinha escrito uma história de São Paulo, concorrendo pelo Colégio Bandeirantes. Eu fui desclassificado do prêmio colegial, fui para o prêmio universitário e peguei o segundo lugar do prêmio universitário, apesar de ainda ser colegial. E quem entregou foi o Guilherme Almeida. E aí que eu conheci o Guilherme, que era ponto do vestibular. E aí conversei, né, e pedante, assim, o doutor Guilherme, você sabe que eu faço versos também, eu gostaria de mostrar para o senhor. Ele disse: não, apareça no meu escritório amanhã. Eu tinha um escritório de advocacia, que não é advogado, é mais parecido comigo, chama na Rua Barão Tapetininga. No dia seguinte, lá estava eu, a hora que ele marcou, 5 horas da tarde, levando meus versos, e ele gostou, porque meus versos eram muito também vinculados ao estilo do Guilherme, porque o Guilherme eu gostava como poeta, sempre gostei, e fizemos uma amizade que conta o Saulo Ramos no livro Código da Vida, o que é o nosso grupo liderado pelo Guilherme, Paulo Bonfim, ele, Saulo Ramos, todos nós que formamos aquele pequeno grupo, 53 e 54. Pois bem, nós saímos no interior, depois de entrar na faculdade, eu e o Saulo Ramos, ele brincava que nós éramos a televisão da época dos prefeitos do interior, declamando nossos versos, etc. Mas o Guilherme, eu disse: doutor Guilherme, estou fazendo o curso, o senhor é ponto de vestibular, eu poderia trazer alguns colegas para conhecê-lo. E o Guilherme disse: mas é claro, e pode ser amanhã, pode. Então, no dia seguinte, nós estávamos no cursinho, e eu disse: eu só convidei 3 ou 4 ou 5 colegas, mas convidei essa amiga com quem eu me dava bem, da Ruth, e disse: se quiser levar, leve a Ruth também. Ela disse: mas eu convidei a Ruth, evidentemente se interessou, também estava estudando. E foi a primeira vez, depois de 2 meses de tentativa, que eu consegui falar com a Ruth. Toda vez que chegava numa roda, ela saía. Né? Resultado, da Rua São Bento até a Barão Tapetininga, isto é, saindo da Rua São Bento, passando pelo Largo do Patriarca, pelo Viaduto do Chá, em Tanabã, naquele curto momento eu consegui quebrar o gelo. O Guilherme foi muito gentil comigo, enfim, me deu um prestígio entre os colegas muito grande, e daí nós combinamos que deveríamos assistir no dia 20, ver juntos um grupo, era um grupo pequeno, no dia 20, a Bienal, a segunda Bienal, que era um sábado. No dia 20 de dezembro, nós marcamos
entende? E aí eu sou a amiga, que era da Ruth, que a Ruth foi, e os outros eu disse que, olha, eu expliquei também, o Adolfo Guilherme, por exemplo, que a minha intenção era tentar conversar com a Ruth. Eu e a Antônia morava de lá, Maria Antônia, aliás, a Maria Antônia, que era amiga, que foi a essa reunião, nós éramos só os três, né, Bienal, ela já faleceu, ela veio ser madrinha de casamento da Ruth. E ela foi esposa de um grande professor, também meu amigo e compadre, o Fábio Nusdel, que você conhece, que é titular da USP, em Direito Econômico, uma grande figura. E a Tônia foi para a casa dela, em Pinheiros, terminou, e eu fui levar ela na Vila Clementina, a Ruth. E aí quebrou o gelo, marcamos no dia seguinte, dia 24 de dezembro, para termos uma nova saída, na Leitoria Paulista, que era na Xavier Toledo. Me lembro ela entrando de vestido branco e tal. E quando ela entrou e sentou, pedimos um frappé de coco, nós tínhamos 18 anos, e eu disse ao Ruth que eu estava querendo namorar com ela. E eles assustados com como é que ela vai reagir. E eu disse, não, então vamos começar a namorar, estamos namorando até hoje. Então, no 4 de dezembro, nós fizemos 67 anos, eu escrevi 18 livros de poesias para a Ruth, desde aquele primeiro Pelos Caminhos do Silêncio. E é um episódio interessante do terceiro ano de faculdade, estou falando agora em 1956, é quando nós ficamos noivos. Nós só viemos a casar no 5º ano. E era o dia 12 de fevereiro, dia do meu aniversário, meus pais fizeram uma festa, era um carnaval, pleno carnaval. Nós tínhamos 5 amigos, nós éramos 7 amigos, seus e mais 6 amigos, e nós chamamos a Embaixada do Silêncio. Nos reunimos todo sábado, entende, com as suas namoradas e tal. E eles foram, no dia do nosso noivado, levando um presente para a Ruth, mas levaram uma caixa enorme para a Ruth, e foram todos, em pleno carnaval, de smoking. Eles entraram de smoking, papai olhou assim, todos convidados, sentaram, um deles, Mário Romano, que foi meu colega também de turma, que já faleceu, o Mário Romano fez o discurso de noivado, aqui está o seu presente. Então, a Ruth abriu a primeira caixa, tinha uma segunda, abriu a segunda, tinha uma terceira, abriu a terceira, estava um bruto de um abacaxi. É isso, Ruth, que você vai levar para casa se casar comigo. Então, era um tempo interessante, né? Mas, olha, nós nos formamos em 58, tivemos 6 filhos, estamos com 7 netos, entende? E, graças a Deus, entende, continuamos mantendo o mesmo dia 24. Sempre ela recebe a sua orquídea rosa. Antes eu entregava buquê de rosa, agora entrego uma orquídea que dura mais, uma rosa e um poema, naturalmente. De tal forma que eu tenho que agradecer muito a Deus, mas muito a Deus. Entende? O fato de termos aí aguentado até agora. Depois que você comprar, eu vou te contar um último poema que eu fiz para a Ruth, exatamente depois de ter saído dessa coma que todos acharam que eu iria morrer depois de 7 anos. E quando os médicos perderam a esperança, vieram os filhos de Brasília, chamados de seu pai está morrendo, para vocês ainda verem. Eu estava em coma, não via nada. Convite, né, doutor? Recuperei. Então, eu fiz um sonetinho para a Ruth. Eu estou com a minha secretária aqui do lado, que vai buscar esse poema. Eu leio depois para vocês ao final. Tá, doutor Ives, olha, antes de falar e a gente prosseguir, eu só quero escutar, porque quem tem a grata satisfação de visitá-lo, eu fui umas vezes que o senhor gentilmente me chamou. Um dia o senhor me conta, quando eu casei, eu estava falando, doutor Ives, eu vou pegar o meu carro, tem que ir para a lua de mel. Aí o senhor me contou, viu, Marcos? Falou, você precisa ver a minha lua de mel, que carro que eu fui. E, gente, eles foram... Na época, tinha romizeta, meu pai comprou uma. Eu fiquei pensando, como é que o doutor Ives cabe dentro de uma romizeta, né? Não,
Hoje eu encolhi, mas eu tinha 1,85 m quando casei. Você é doido. Se abrir a porta pela frente, mas era a única coisa que eu podia comprar no casamento, porque eles tinham lançado a Romizeta, era o primeiro carro brasileiro, e estavam fazendo programa para vender a Romizeta preços especialíssimos. Eu comprei 30 prestações iguais, em 30 meses, 2 anos e meio para pagar aquela Romizeta. Basta dizer que para a nossa viagem de núpcias, nós estamos em pleno 5º ano, fizemos uma viagem de núpcias também curta, de 10 dias, em São Vicente. Isso Quer dizer, não dava para ir a outro lugar porque não tinha o dinheiro. Então, a mala para São Vicente, eu mandei um dos padrinhos que tinha uma casa em São Vicente, porque não cabia na Romizeta. E aí nós fomos de Romizeta, voltamos de Romizeta, e não daria, na Romizeta cabia 3 pessoas no máximo, na frente apertadíssimas. Entende? Mas olha, não era difícil, porque com 1,85 m eu dirigi durante quase 2 anos, até comprar um Golfini para substituir. Marcos, é bárbaro isso, né, Marcos? Que a história e por fim, olha, fez esse apanhado, sabe por quê? Mas depois teve a Ângela, que ganhou o prêmio, e temos o filho que é ministro, né? Ministro. Então, eu fiz esse caminho, Torives, que é muito interessante a história do senhor. Além de ser uma história linda de morrer, né? Com esse amor todo pela doutora Ruth, o amor pela advocacia e os filhos. E como é que é essa relação com os filhos agora, doutor Ives? Porque os dois seguiram os pais, o passo dos pais. Né? Na verdade, eu tenho os 6 filhos, eu tenho e agradecer muito a Deus os filhos que tenho. O Ives foi presidente do nosso período de trabalho, ele teve que administrar 3.500 juízes, 500 desembargadores, 24 tribunais regionais do trabalho, entende? Então, no nível de estrutura judiciária, a maior estrutura judiciária do Brasil. O Supremo Tribunal tem todas as questões nacionais de constitucionalidade, mas, na verdade, a estrutura a ser administrada é muito menor do que nas varas de trabalho, porque o maior número de ações que se tem no Brasil numa justiça é a Justiça do Trabalho. Vai ser que a Justiça Federal são 5 tribunais regionais e a Justiça do Trabalho são 24 tribunais regionais do trabalho. Não é? Então, o Ives foi, efetivamente, presidente e é o decano do TST. A Ângela, na verdade, ela gosta muito da vida acadêmica, os dois são doutores em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Ives é mestre pela UNB e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Ângela, que morou no Rio Grande do Sul, ela é mestre e doutora pela Universidade Federal. Gosta da vida acadêmica, hoje é secretária nacional da família, lutando para conseguir na ONU a valorização dos valores familiares, né, das virtudes familiares. E já conseguiu, na Declaração de Genebra, recentemente, com 36 países, assinando no sentido de mostrar aquilo que está na nossa Constituição, tornando uma vinculação dos 36 países signatários, isto é, a base da sociedade é a família, é o que diz o artigo 226 da Constituição, e ela tem trabalhado para isso. E o Estatuto Fala para proteger foi criado, é a primeira vez que há uma Secretaria Nacional de Família. O terceiro filho, o Roberto, ele fez Direito também na Universidade de Mackenzie, os 2 primeiros fizeram na USP. E na Universidade de Mackenzie, o Roberto saiu, mas não gostou da advocacia, como ele gosta, é um leitor e escritor também. Ele trabalha já há 20 anos na editora Quadrante, é tradutor e, ao mesmo tempo, escritor, e, enfim, vinculado, dirige, está nos cargos diretivos da editora. O 4º filho saiu completamente da cepa jurídica. Ele entrou em matemática pura na USP. Nossa! E aí foi para Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte, prestou concurso para mestre e para doutor, para mestre na Universidade Federal de Minas Gerais. Na época não havia doutoramento lá, fiz o doutoramento no Rio de Janeiro, sendo examinado no INPA, no Instituto de Matemática para os Aplicados, mas pela PUC do Rio de Janeiro, que tinha. Voltou para lá, concorreu para professor assistente, etc. E hoje é professor titular de matemática pura da Universidade Federal de Minas Gerais. E tem a linguagem de matemática, é uma linguagem universal, é pós-doutor pelo MIT nos Estados Unidos, com artigos, tem mais de 20 artigos publicados no mundo inteiro, e alguns assinados com o chefe do MIT em matemática pura. Então, esse também não tem nada a ver, mas é bom poeta. Apesar de trabalhar com matemática pura, é um bom. Ali já gosta muito, ali já falou de Télio, dos poetas das poesias do Renato. O quinto filho é meu sócio, fez a USP, a Faculdade da Universidade de São Paulo, e a sexta, a minha caçula, ela também teve 6 filhos, é jornalista, mas não teve tempo de exercer. Exerceu o começo do jornalismo, mas quando casou, um filho atrás do outro, ela soltou. E agora os netos estão. Eu estou com um dos netos, filho da minha última filha, trabalhando já comigo aqui como estagiário, por enquanto. Então, meu genro trabalha comigo, ele é engenheiro, mas é administrador, ele que administra escritório. Esse é o perfil da minha família. Maravilhoso, né? Doutor Ives, olha, deixa eu falar aqui, olha, tá grande, olha que nome na telinha, Thaís Bizarria. Eu vou falar quem está mandando, mas ela está dizendo assim, que ela é sua fã incrível, a Thaís que escreveu aquela obra, né, sobre poesia e direito, e ela fala que é sua fã da sua história com a Ruth, que é o melhor marido do mundo que inspira ela, foi o marido dela, gosta do senhor, quer dizer, ela escreveu aqui um textão, viu, Marcos? Até cobre a gente, mas eu queria falar da Thaís, que ela é muito fã do senhor. Está aqui, olha, o Anderson está aqui também, dizendo que é muito fã do senhor, está aqui, né? E aqui, o nosso sempre amigo, né? o Adame, que o pai dele também é advogado, é da época do senhor, também está assistindo a entrevista, e lá do Sul, temos o Walter Westphal e gente assistindo nos Estados Unidos também, que a gente tem o pessoal dos Estados Unidos, que é Eduardo, que está nos assistindo. Marco, eu tomei um tempão do doutor Ives, mas eu precisava contar essa história. E eu queria que você entrasse fazendo umas perguntas, fazendo um pouco da área jurídica, né, do país, do jeito que está hoje. Bom, é encantador a história do doutor Ives Gandra. É uma história de romance com revolução jurídica. E também quero cumprimentar minha querida amiga, a doutora Thaís Bizarria, quero cumprimentar o Anderson, o Edgar Colombo, perito, o Walter, Reinaldo, enfim, todos que estão aí nos assistindo. Eu, antes de fazer a primeira pergunta, eu preciso aqui pedir desculpa para o meu presidente, porque ele é o nosso presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, e, inicialmente, eu quero parabenizá-lo pela competência e a dedicação nos trabalhos à frente do nosso conselho, e quero agradecer a confiança em poder participar desse time de vitoriosos, um seleto time de vitoriosos. E, nessa última nossa reunião, foi videoconferência, né? Mas ocorrida em 25 de novembro, tinham personalidades jurídicas, como o presidente Michel Temer, o ministro Francisco Rezec, para ver o prestígio que tem e a competência que tem o nosso querido presidente Ives Gandra. Então, parabéns e muito obrigado. Olha, Marco, lembra-se que você é nosso confrade, como é o Michel Temer e como é o Rezec. São todos confrades lá no Conselho Superior de Direito, não é? Eu quero lhe dizer o seguinte, há uns 15 dias ou 20 dias atrás, eu mandei meu voto para a Thaís ingressar na academia, foi feita a eleição na Academia Cristã de Letras. Ela sabe que eu votei nela como um grande... eu ainda sou do tempo de chamar as mulheres de poetisa. Elas preferem ser chamadas de poetas hoje.
mas é uma das grandes poetisas ou poetas que nós temos no campo do direito, e eu votei nela para a Academia Cristã de Letras. Bom, Thaís é uma pessoa ímpar e eu tenho uma honra de tê-la como amiga. Walter, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para o nosso professor, e vai ser com a pandemia. Não tem outra forma senão falar sobre a pandemia do Covid-19. Certamente foi o maior desafio de 2020. E qual a avaliação do senhor sobre essa atuação dos operadores do direito? Eu digo todos, advogados, magistrados, MP, e qual que é a visão que o senhor tem com os efeitos da pandemia no âmbito tributário? Não, eu tenho a sensação que nós estamos, se houver um recrudescimento real e tivermos que novamente fazer um confinamento ou um semi-confinamento, nós vamos ter um ano meio complicado o ano que vem. Pelo seguinte, porque o governo federal, para poder dar o recurso emergencial, assistência emergencial, ele teve que aumentar o endividamento. Para um país subdesenvolvido ou emergente, mas nós estamos ainda num grau não de investimento, mas num grau abaixo, e 3 níveis abaixo, no grau especulativo, nas agências de risco, chegar a quase 100% de endividamento público em relação ao PIB é algo assustador. O governo foi obrigado a fazer. Tinha-se esperança que no ano 2020, se não houvesse a pandemia, nós iríamos começar a reduzir de 80 para 79, 78. Nós estamos beirando os 90, sem grande perspectiva de reduzir. Quando um país está no grau especulativo, é evidente que esse país trabalha com dificuldade na rolagem da dívida e é obrigado a oferecer, em qualquer título a médio e longo prazo, juros muito maiores, porque ninguém acredita que o país vai conseguir administrar. Então, ele é obrigado a rolar cada vez com prazos menores, se quiser manter taxas de juros baixos, para mostrar que tem controle. E nós estamos ainda com a possibilidade de fazer política monetária, que a direção do Banco Central e da economia está sendo correta. O Roberto Campos Neto está administrando muito bem, com dificuldades, mas mantendo os juros de 2%, mas o mercado a médio e longo prazo já estão com juros muito mais elevados. Por outro lado, não há nenhum esforço por parte dos 3 poderes em Brasília de reduzir despesas. Nós tivemos uma queda monumental nas despesas do segmento privado. O que vai dizer, Marco? Nós estamos, na verdade, com 25% a menos de vencimentos, os salários médios, se nós utilizarmos a média, caiu em 25% da plebe, dos escravos da gleba, do povo. Mas em Brasília não acontece isso. Os 3 poderes mantiveram todos os privilégios e o Supremo, inclusive, resolveu entregar aos juízes estaduais os mesmos privilégios que tinham os juízes federais, devendo receber a mesma coisa em nível de pandemia. O que vale dizer, em vez de nós também cortarmos, como aconteceu na Nova Zelândia, em inúmeros países, Portugal, em 2010, reduziu de 3,5% a 10% na crise de 2010 os salários dos servidores, porque toda a população teve que pagar, chegaram a 20% de desemprego. Nós, ao contrário, vemos que a Versailles do século XXI, que é Brasília, todos os privilégios são intocados. Não é só os subsídios, são também as benesses, o que vale dizer, os auxílios, tudo aquilo que é feito de forma excepcional e que não está na Constituição. A Constituição declara que há um limite com todos os benefícios. E o Supremo decidiu que a Constituição não se aplica
os benefícios, mas apenas para o teto. O que vale dizer, nada obstante o nível excepcional, eu tenho uma grande admiração por todos os ministros do Supremo, a verdade é que não deram nenhuma contribuição para reduzir. O que ocorreu? Enquanto a média da OCDE é de 10,2% sobre o PIB, o custo da mão de obra pública, no Brasil é de 13,8%. Quer dizer, nós temos 3,6 pontos a mais de gasto com a mão de obra pública do que a média dos países mais desenvolvidos, como, por exemplo, a OCDE, que a OCDE tem. Isso faz com que, efetivamente, 3,6% numa economia brasileira do PIB é um número monumental, porque nós estamos com um PIB em torno de 8 trilhões de reais, você pega 3,8%, 3,6%, isso é que nós estamos acima da média mundial, porque não se mexeu nesses privilégios. Não é que diz, não, mas eu também concordo que ninguém quer ter redução de nada, mas na pandemia todos tiveram. Escritórios de advocacia, todos nós acompanhamos, tiveram que reduzir o tamanho do escritório, tiveram que devolver salas. Na ordem dos advogados, nós estamos vendo a necessidade, muitas vezes, de auxiliar, mas o que é privilégio daqueles que são servidores públicos, eles passaram a servir-se do público e não serem servidores, porque nós é que estamos servindo com a perda dos nossos resultados. Qual é o impacto tributário disso? O governo, como não pode aumentar tributos numa economia combalida, pega dinheiro no mercado. E se não conseguir pegar, nós vamos para aquele fenômeno que se chama de dominação fiscal. Dominação fiscal ocorre quando não se pode controlar a inflação através de política monetária. A inflação se controla por política monetária. Quando não se consegue mais controlar por política monetária, e que a inflação, em que eu sou obrigado a emitir dinheiro, em que eu sou obrigado, quando eu digo emitir dinheiro, M1, M2, M3, M4, não só o dinheiro moeda, emitir dinheiro no sentido do verdadeiro da moeda e do crédito. Quer dizer, quando se pega isto, é impossível de controlar o processo inflacionário. Entende? Então, é isto que me preocupa nesse momento, a insensibilidade brasileira de perceber que, efetivamente, nós temos, porque se o governo não conseguir aumentar a tributação, e se aumentar, vai diminuir a capacidade de recuperação da sociedade, e não fizer um sacrifício da sua parte também, nós teremos dificuldade e poderemos cair. Por enquanto, ainda temos reservas no exterior e ainda, com duras penas, o Banco Central está conseguindo fazer política monetária. Agora, reforma tributária, com aquelas PECs do Rodrigo Maia, do Bernardo Api, do Aldi, são reformas profundas do sistema tributário, não se pode fazer numa crise. O Bernardo Api, por exemplo, eu teria que manter o sistema atual em tributos que são tributos circulatórios ao lado do sistema novo. Quer dizer, para simplificar no futuro, eu vou complicar por 10 anos. Entende? Então, eu tenho a impressão que as reformas que tem que se fazer no momento são de legislação ordinária, de simplificação ordinária e reduzir ao máximo as obrigações acessórias. Porque, na verdade, quando se diz o governo tem tanto para receber na sua dívida ativa, a dívida ativa, grande parte das empresas que não pagaram tributos já não existe mais. São empresas que estão desaparecendo por excesso de carga tributária, porque não conseguem mais suportar. Então, eu tenho a impressão que a visão teria que ser menos fiscalista, dizer, nós temos um direito no papel que não vamos conseguir receber,
porque, na verdade, nós conseguimos levar essas empresas à falência, uma política tributária irracional, uma legislação caótica, e fazer como é que vamos fazer realmente política fiscal com base naquilo que se discutiu com Carschup, na Royal Commission on Taxation do Canadá, na década de 60, com Musgrave, com todos aqueles grandes autores que diziam a função da política tributária é fazer justiça fiscal de um lado e desenvolvimento econômico de outro que gera desenvolvimento social. Então, essa é a minha visão, Marco. Marco, eu queria aproveitar para perguntar sobre as reformas. Eu acho que o doutor Ives já pincelou com relação às reformas, no sentido de adiar as reformas até que saímos da situação de pandemia. Né? Aquelas grandes reformas. E a tributária, doutor? Simples de legislação ordinária, de obrigações acessórias, de simplificar por lei ordinária, por exemplo, PIS/COFINS. Mantém-se PIS/COFINS e simplifica-se. Não é? Mas não fazer a legislação mais inteligível, da linha ordinária, mas não aumentar a tributação sob a alegação de que vai simplificar aumentando, mas tendo um reflexo negativo no desenvolvimento econômico, mas sim simplificando para reduzir o custo empresarial de ter que responder. Quando se diz que o Brasil é o país onde se mais perde horas para atender o fisco em todo o mundo, isso é realmente inaceitável. Significa que a política dos governos, da União, dos Estados e municípios, é para complicar a vida do contribuinte. E cada vez que é complicada a vida do contribuinte, no excesso de obrigações, no excesso de horas que o contribuinte perde, e o Brasil é o primeiro do mundo em gerar obrigações excessivas, desnecessárias sobre o contribuinte, você está facilitando a sonegação, você está facilitando a corrupção. Uma das formas de simplificar a legislação ordinária é reduzir a sonegação e reduzir a corrupção também, entende? Agora, isso o governo tem que se interessar, não ficar pensando, vou criar obrigações acessórias. Por exemplo, certidões negativas. Certidões negativas, muitos países já aboliram. Para concorrer, certidão negativa para concorrer no Brasil é foco de corrupção. Eu preciso de uma certidão negativa, mesmo que eu tenha direito, se a repartição não quiser me dar a certidão negativa, e eu preciso entrar numa concorrência, a concussão não é corrupção, é concussão. O sujeito precisa pagar o que o sujeito quiser para poder entrar na concorrência, mesmo tendo direito. Então, a simplificação para todos nós que lutamos contra a corrupção, contra, entende, complicações que desejamos um tão mais simples, depende da simplificação não de grandes princípios constitucionais, da legislação ordinária, que também é muito mais fácil ser aprovada. Como todo o povo, o Ministério Público, os magistrados querem ser contra a corrupção, então vamos simplificar onde é fácil simplificar, que são as obrigações acessórias da legislação ordinária. Professor, doutor, pode falar, Fábio. Deixa eu só complementando essa questão. Nós temos a reunião, alguns impostos que tendem a simplificar ou unificar, né? Por exemplo, PIS, COFINS, IPI, ICM, ISS, temos o IBS e temos o IVA. O senhor pode falar um pouquinho a respeito de cada um e esse impacto, a tua visão a respeito desses impostos? O IBS é da PEC 45, é idealizado por Bernardo Apia. Ele realmente pretende... Qual é o problema da reforma do Bernardo? Nós discutimos no meu escritório com o Bernardo, conceitualmente, eu estava inteiramente de acordo com os princípios dele. Nós temos impostos circulatórios, quais são? Nós temos IPI, ICMS, ISS, COFINS, PIS, contribuições sobre
a intervenção no domínio econômico. Quer dizer, temos uma série, além de algumas taxas que são transvestidas em taxas, mas, no fundo, tem mais característica de tributos incidentes sobre circulação, entende? O que é que fez o Bernardo? Eu sou favorável a criar um imposto, o IBS, e criar um imposto seletivo. Então, na prática, ele reduziria esse elenco em tributos a 2. Qual é o grande problema do IBS? E tem um lugar todo na Constituição. Definir o que é bens, o que é de serviços, enfim, como nós tivemos no ICMS, em que levamos mais de 20 anos para definir o que era operação, o que era circulação, o que era mercadoria. 3 palavras dentro de um imposto. Até que o Supremo dissesse o que é operação, o que é circulação física, o que é circulação econômica, etc. Pois bem, qual é o grande problema do IBS? Eu disse isso ao Bernardo. O grande problema do IBS é que, para implantar o IBS, como eles não têm ainda a projeção, porque vai se tirar muita competência de estados e municípios e centralizar num tributo que vai ser controlado por um gestor central, entende? Que, embora com a participação de estados, etc., será controlado pela União. Como não se sabe a projeção e que não se pode perder receita, vai se manter o sistema atual convivendo com esse novo sistema por um determinado período, que pode chegar a 10 anos. Eu queria lhe dizer, toda a complicação do sistema atual eu vou manter e vou acrescentar um novo que é para simplificar. E à medida que eu vou aumentando a alíquota do sistema novo, eu vou elevando as alíquotas do sistema velho. Ora, só isto, num momento de pandemia, é o suficiente, Marco, para mostrar que as empresas estão querendo sobreviver. Elas estão pensando, basta dizer que os governos foram obrigados a dilatar prazos de recolhimento. Agora a Prefeitura de São Paulo está fazendo uma espécie de parcelamentos extra com um mundo de perdões. Todos estão fazendo isso para tentar fazer as empresas sobreviver. Como é que vamos implantar de imediato, em plena crise? Entende? Eu não estou querendo dizer que não vale a pena estudar, eu sou favorável a estudar, mas tem que se estudar sabendo o quê? Sabendo o seguinte: esse imposto que vai ser recolhido, que vai ser dividido entre União, Estados e municípios, quanto é que vai ficar para 5.568 municípios sem perda de arrecadação? Quais são as projeções feitas em nível de alíquota para que não venha a perder? Esses dados, esses algoritmos, entende, que nós precisamos ter, esses nós não temos ainda. E é muito difícil fazer ainda. Por isso é que o Bernardo disse, não vou correr risco. Eu vou manter o sistema anterior com um sistema novo. Mas em pleno período de pandemia, com essa dificuldade, e o mesmo acontece com o IVA. Qual é a vantagem do projeto do Luiz Carlos Raul? É que ele não muda propriamente muita estrutura, embora adote um novo nome, valor agregado. Mas ele tem também a necessidade, por um período menor, de manutenção de 2 sistemas. A meu ver, a melhor solução, e nós discutimos isso, Marco, numa reunião anterior do Conselho Superior de Direito, não na última, mas com a proposta do Major Olímpio. O que o Major Olímpio apresentou como substitutivo, e está sendo discutido? Não mexo nos nomes dos tributos. Então, vão ter que discutir novamente conceitos junto à Suprema Corte. Aquilo que está funcionando nesse sistema, eu mantenho. Eu compacto sem mexer a espinha dorsal. E mantenho as conquistas que eles estão propondo. Então, o substitutivo do Major Olímpio, eu acho que, do ponto de vista conceitual, eu prefiro aos dos outros 2. Mas faltam-nos ainda todas as projeções
no impacto que isso vai ter na arrecadação de cada uma das entidades federativas, que vão mexer na arrecadação das entidades federativas. E, nesse particular, é que me parece que só podemos discutir em profundidade, não pode ser de um dia para o outro. Sabe quanto tempo levou o Código Tributário Nacional para ser aprovado pela Lei 5.172? Sabe quanto, Marco? Sabe quanto, Walter? O Rubens escreveu no começo da década de 50. A comissão do BDF discutiu em meados da década de 50 e só foi aprovado em 1966. Nossa, mãe. E não estou falando de pessoas que os nomes você não conhecia. Quem discutiu aqueles era Rubens Gomes de Souza, Gilberto de Ulloa Canto, Alcides Jorge Costa, Gerson Augusto da Silva, Carlos da Rocha Guimarães, Tito Rezende. Eram os maiores de direito tributário da época. E fizeram um sistema que até hoje, coordena o sistema brasileiro, uma visão fantástica de uma economia, que era uma economia pequena, para a economia que hoje, apesar da queda do PIB, é a 12ª economia do mundo, em nível de PIB bruto. Isso significa, por que nós temos que aprovar assim a toque de caixa e em plena pandemia? Tem que ser discutido todos os impactos, todas as projeções. Né? Então, e vou dizer, só foi possível uma aprovação mais rápida porque nós estávamos num sistema de imposição. E o Gilberto Canto foi chamado pelo Bulhões e disse o seguinte: o Gilberto, o Bulhões disse para ele, o Bulhões e o Roberto eram Bulhões, o Roberto eram os dois grandes ministros que coordenavam toda a parte econômica da Revolução. Você tem que levar, eles fizeram a emenda número 18, a emenda 18 de 1965, Código Tributário em 66, que entrou em vigor, teve vigência, validade e eficácia em 1º de janeiro de 67. Gênios, e só conseguiram aprovação rápida, examinando todos, porque foi um sistema de imposição. Né? Agora, imagine com tudo quanto é emenda que é apresentada e tal, sem termos as projeções e por uma questão de garantia, mantendo o sistema atual até que o outro sistema dê certo. Você pode imaginar como vai ser a vida do contribuinte? Complicadíssimo. Professor, eu vou emendar aqui uma pergunta, até que é uma questão. A Lei 14.010 de 2020, ela perdeu a sua eficácia em 30 de outubro de 2020. Só que a pandemia não acabou. A pandemia existe e, pelos números, piorou. E, por exemplo, uma regra prática da execução de alimentos, a prisão domiciliar. Se vai pedir isso para o juiz vai falar, bom, perdeu a eficácia, porque era até 30 de outubro. E a gente peticiona para o juiz, dizendo, olha, a pandemia não acabou, piorou, a situação piorou. A gente vê o caso aí do prefeito do Rio de Janeiro, mas é um caso similar. Não era possível o governo prorrogar essa legislação até uma retomada positiva, porque a vacina, se fala março, fala fevereiro, quer dizer, a gente não sabe. E com isso, dá eficácia ou reeditar. O que o senhor pensa com relação a isso, professor? Eu digo o seguinte, não é minha especialidade direito penal, então eu vou palpitear. No direito tributário eu falo porque há 62 anos eu trabalho com direito tributário com tranquilidade. Em direito penal, para não dizer absurdos, então eu palpiteio mesmo quando eu tenho estudado, que não é minha especialidade. Mas eu vejo o seguinte, eu tenho a impressão que eu sou contrário a qualquer invasão de competência legislativa por parte do Poder Judiciário. Sou contra o consequencialismo jurídico, contra o neoconstitucionalismo, sou contra essa atuação do Supremo, que virou legislador, apesar da admiração que tenho pelos ministros do Supremo, tenho feito críticas,
essa judicialização da política, a politização do judiciário, essa invasão de competências e atribuições, tanto do Executivo quanto do Prato Supremo. Mas há um dado em que, em nível de direito penal, o poder de cautela pode levar a uma possibilidade, não é de legislar, é de poder tomar medidas em que, a não ser uma prisão absolutamente definitiva, etc., em que eu precisaria de legislação, mas a maior parte dessas prisões provisórias ou preventivas que se prolongam no tempo. Por outro lado, há um dado, apesar de eu preferir, como cidadão, que a prisão se faça em segunda instância, e aqui demora tantos processos, como advogado, eu não posso, como constitucionalista, a minha cátedra na universidade era de direito constitucional, é escrito lá trânsito em julgado. É muito difícil dizer o seguinte: o sujeito é inocente, mas tem que já cumprir pena com execução de sentença. Não é? É um negócio contraditório, isso teria que ser mudado, e ainda um outro problema, seria a cláusula PET, não seria a cláusula PET, mas, enfim, o que eu entendo é que, talvez no campo do direito penal, aí, embora eu seja contra o consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo, etc., o poder de cautela do juiz, em determinados casos, um juiz, por exemplo, nas prisões definitivas, já é execução de sentença, já é com trânsito em julgado. Se o cidadão estiver doente, ele não pode mandar para o hospital o cidadão que está encarcerado. A legislação, o Código Penal, todo o complexo normativo não permite que ele vá para o hospital, ele fique no hospital. Ora, no momento de pandemia, a prisão domiciliar não é um privilégio que está se dando. Para mim, então, por isso que eu quero dizer, eu estou palpitando. O decreto é uma exabundância, mas eu entendo que, por exemplo, aqueles que estão num período de alto risco, entende? Pela idade, por doença, por fragilidade física, o poder de cautela de juiz, dizendo vai ficar com prisão domiciliar como forma de garantir a saúde, como poderia mandar se ele tivesse um ataque de apendicite para o hospital para garantir a sua saúde, eu acho que estaria dentro do poder de cautela. Mas é um palpite de um não especialista. Eu entendo que a situação da pandemia só pode ser mandado para grupo de risco que se justifica em decorrência da pessoa poder morrer, porque a pandemia mata e já estamos com mais de 180 mortes, 180 mil mortes. Nesse sentido, só completando aqui, Walter, até essa pergunta, eu acho que o Walter me passou, sim, que o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 permitir a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus. isso. A Corte entendeu que os estados e os municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e impor sanções para quem se recusar a ser vacinado. Eu quero que o senhor disserte a respeito dessa decisão e o impacto que isso vai causar e como vai causar esse impacto, professor. Muito, Marco. Na minha opinião, o Supremo não decidiu a obrigatoriedade. O Supremo decidiu o seguinte: todos devem tomar vacina. Sem o consentimento do cidadão, ele não deve tomar vacina. A vacina só pode ser tomada com consentimento. Sem consentimento, não toma. Agora, o ministro Lewandowski, ele especificou casos que poderiam ser de sanções e restrições. Por exemplo, não deve ir a festas, não pode ir a espetáculos. Por quê?
são sanções contra o cidadão, são sanções de proteção à população que vai estar com esse cidadão que não quis tomar vacina. Então, eu não vi, quer dizer, a imprensa chamou de obrigatoriedade, mas eu digo, é obrigatório o que independe do meu consentimento. Mas se uma decisão diz que nada pode ser feito sem meu consentimento, não é obrigatório. Agora, se vai dizer, se eu não dou consentimento, eu posso contaminar terceiros, ela não pode comparecer a uma festa, às festas, a aglomerações, a restaurantes, não por causa de uma sanção por não estar cumprindo, mas para não contaminar os outros pelo fato de não ter tomado vacina, ô Marco, eu não considero que isso seria sanção. Seria uma cautela por ele ter tomado uma opção de não fazer com que outros que tomaram a opção possam vir a ser contaminados por força desse direito de não tomar vacina, entende? Então, eu vejo com outras palavras, obrigatória é aquela que eu não posso escrever-me. Se o próprio Supremo diz que precisa do meu consentimento, não é obrigatório. Esse pensamento. E posso emendar mais uma pergunta? Pode, aqui, pode, depois já vamos para encerrar. Vamos lá, eu abusei do começo, agora eu tenho que abrir a vez. Essa é polêmica, essa aqui é só para responder ao doutor Ives. Mas eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir. Professor, agora no final do ano tivemos a eleição das mesas do Senado e da Câmara, onde vários doutrinadores se posicionaram contra a reeleição na mesma ou na outra legislatura, porque em ambas as hipóteses haverá eleição subsequente. Bom, eu vou deixar, tem um complemento, mas eu vou deixar vou deixar para o doutor Ives. Veja o seguinte, eu escrevi um artigo no Conjur um dia antes da votação, dizendo que qualquer aluno de direito, no primeiro ano, qualquer não aluno de direito que saiba ler português, sabe que lá está escrito vedação, está escrito 2 anos. Não está escrito 4 anos, nem está escrito permissão. Então, na verdade, eu disse, aí não é um problema de... É apenas saber ler, não posso ler de uma forma diferente. Me espantou que 5 ministros tivessem lido de forma diferente e ministros extremamente competentes, entende? Eu até brinquei numa live que fiz em seguida, o ministro Gilmar Mendes, que é meu particular amigo, vi crescer o ministro Gilmar Mendes, temos inúmeros livros escritos juntos, está saindo um livro agora nosso, publicando escritos do Roberto Campos, entende? Com apresentação nossa e artigos também nossos sobre o Roberto, de coordenação nossa, que éramos amigos particulares do Roberto. Roberto Campos prefaciou meu primeiro livro de economia, de finanças públicas, em 71. Eu brinquei o seguinte, deu 63 páginas para dizer que aquilo que estava escrito era uma interpretação literal, que o que não estava escrito que era a interpretação correta à luz do que dizia a legislação de tudo quanto é país, da história, do que era a reeleição do Poder Executivo, etc. E eu brinquei. Se ele dissesse como era também a reeleição nos povos primitivos, no tempo dos neandertalenses, há 300 mil anos atrás, e resolvesse também dizer como é que seria a reeleição entre os astronautas, escrevesse não 63, mas 200 páginas, ou ele escrevesse o seguinte: eu acho que esse vai ser um bom presidente do Senado, e é bom que ele continue, então, para mim, pelos fatos dele ser bom, ele tem que ser, e desse apenas um parágrafo, seria a mesma coisa na leitura que ele fosse dar, porque a única coisa que não tinha era interpretar o artigo que lá estava. Porque ele, indiscutivelmente, um excepcional constitucionalista, sabe
e ele sabe que o que está escrito não é o que ele disse nas 63 páginas. O que me impressionou é que 5 ministros entraram com o mesmo tipo de raciocínio. Agora, se eu disser, não, agora nós estamos no consequencialismo jurídico, nós somos a lei, nós fazemos a lei. Luís XIV dizia l'état c'est moi, nós somos la loi c'est moi, a lei sou eu. Então eu posso fazer a lei. Então, a essa altura, os constituintes fizeram essa lei, mas nós somos mais importantes que os constituintes. E, a partir de agora, nós estamos dizendo que onde está escrito é vedado, está escrito permitido. Onde está escrito 2 anos, está escrito 4 anos. Porque nós é que fazemos a lei. Pela corrente consequencialista do direito, e que cabe ao Supremo, se a última instância política, não judiciária, eles estão com razão. Agora, para aqueles que entendem que há 2 poderes que representam o povo, que são eleitos pelo povo, e não por um homem só, e há um poder que representa o direito, e que são escravos da lei, que é o poder judiciário, a leitura não poderia ser outra. Felizmente, foi a leitura que prevaleceu. Mas nós estamos correndo um risco cada vez maior de não termos mais poder judiciário. Temos 3 casas políticas, 2 eleitas pelo povo e uma eleita por um homem só. E o que é pior, se nós não batalharmos para que esses ministros, que são grandes ministros, grandes competentes, virem pessoas que eu não discuto a sua qualidade, de honestidade de um lado e de conhecimento jurídico de outro lado, o que eles não podem é dizer o seguinte: partido que perdeu votação no Congresso, corra para nós, porque nós é que vamos dar a última palavra. Não é o Congresso Nacional eleito apenas por 140 milhões de brasileiros. Nós, eleitos por um homem só, nós temos o direito de dizer quem é que está certo e errado e o que é bom para o país em matéria política, e não os políticos eleitos pelo povo. Isto, como um velho advogado, com 85 anos e 62 anos de exercício profissional, eu não posso aceitar. E por mais que me seja desconfortável para amigos que eu admiro, eu tenho que dizer porque eu estaria sendo infiel com a minha consciência de jurista, de velho advogado, se concordasse com eles em dizer: não, os senhores têm o direito de mudar a lei, de fazer a lei que quiserem, quando a Constituição claramente disse que todo o poder emana do povo é o poder do artigo 1º. E o artigo 2º diz que os poderes são harmônicos, independentes. 2 eleitos pelo povo, e um através de concursos ou indicações, mas não é eleito pelo povo. É um poder que tem apenas uma obrigação perante a lei. Então, Marco e Walter, às vezes eu me entusiasmo um pouco ao ter que falar, mas eu acho que, e não tenho muito mais tempo de vida, eu acho que se os jovens não pegarem isso, não batalharem, que um país só será verdadeira democracia se o Poder Judiciário for apenas Poder Judiciário, o Legislativo apenas Legislativo, e o Executivo apenas Executivo. Aí está a harmonia dos poderes, a independência dos poderes. Mas no momento que há essa confusão, essas invasões, e que um poder se considera superior aos outros, vocês não podem intervir aqui, mas nós podemos intervir na competência de vocês a hora que quiser, não para fazer respeitar a lei, mas para fazer a nossa lei. Evidentemente, nós estamos fragilizando a democracia no Brasil. Eu acho que isso, o Marco, você que está na ordem, o Walter, você que é jornalista, eu acho que isso nós temos que pôr no coração dos jovens. Vocês, jovens juristas, vocês, jovens advogados, lutem para fazer com que os poderes sejam harmônicos e independentes, e não esta confusão, que inclusive prejudica a imagem do Supremo. O Supremo foi atacado, muitas vezes de forma vil, como acontece, que resolveram baixar o nível da sua dignidade de defensores do direito, exclusivamente do direito que foi preparado pelos outros poderes, os poderes que
efetivamente representam o povo. Eu gostaria que vocês pensassem que vocês são jovens, podem levar jovens a seguirem-no, porque a minha preocupação, a minha tristeza, como um velho advogado, 85 anos, 62 anos de luta como advogado e quase 60 anos como professor universitário, é de ver que, infelizmente, aquela Constituição, com todos os defeitos e a adiposidade que nós fizemos, essa Constituição começa a ser desfigurada por um poder que invade indevidamente, inconstitucionalmente, os poderes dos outros, os outros poderes, as atribuições dos outros poderes. Enfim, já falei demais e peço desculpa meu amigo que quer falar. É maravilhoso escutar o doutor Ives, né, Marco? Walter, é por isso que eu falei que ele é romântico, mas é um revolucionário. O senhor está de parabéns, doutor Ives. Belas palavras. A gente está chegando no final, Marco, mas eu queria agradecer os mais de 30 anos de convivência com o senhor, pelo papai, pela sua presidência, foi meu presidente no IASP, e pelo patriotismo, né? Deus, pátria, família. O senhor é uma pessoa que pensa no povo brasileiro, pensa de uma forma que seja democrática a todo mundo. E, para isso, agora no final do ano, eu queria pedir, né, festa amanhã, um presente para a gente, uma mensagem para o senhor para o Natal, para o brasileiro aí que está mudando a cabeça, e o senhor é um revolucionário que faz essa mudança também. Doutor Ives, eu tenho paixão pelo senhor, mas uma mensagem de final de ano. Veja o seguinte, volta aí, Gustavo. O que eu tinha prometido a vocês é declamar um poema que eu fiz agora para minha esposa. Eu acho que é uma mensagem de Natal, eu acho que quanto mais nós valorizarmos a família, tanto melhor. Eu desejo um santo Natal a todo mundo e um esplendoroso 2021, mas eu chamei porque cada vez que eu olho minha mulher, nós acordamos, eu viro na cama e digo, Ruth, eu te amo, e ela, enfim, nós acordamos às 6 horas, vamos à missa todo dia, apesar da pandemia, no nosso lado do Brasil, eu digo, eu me sinto velho, mas eu olho para você, você continua sendo a minha menina. Eu declamei esse poema como homenagem a todas as famílias, entende? Chama-se O Velho e a Menina. Não consigo te ver na minha idade, mas sim como tu eras em menina. Por isso não preciso ter saudade de quando linda via-te na esquina. É onde o coletivo me pegava depois de ter estado em tua casa. Minha alma era de ti então escrava, no espaço navegando sem ter asa. O tempo desse tempo foi passado, mas o passado faz-se tão presente, te tendo sempre bela de meu lado, em amor que jamais restou ausente. Foi para estar contigo que, querida, um tempo Deus me deu a mais na vida. Ele me ter salvo daquela pandemia, daquela coma, daquela septicemia, foi um tempo que ele me deu para poder ficar um tempo a mais com a minha mulher. E eu queria deixar esse recado assim para todas as famílias, em que o amor conjugal, a meu ver, é um amor santo, porque permite realmente o fortalecimento das famílias. Então, belíssima mensagem para todos vocês, no sentido de um santo Natal para todo mundo. Um grande abraço, Walter, um grande abraço, Marco, e desculpa esse final em que talvez eu me exaltei um pouco, mas é exaltar de coração, porque eu exalto pensando no país e com admiração profunda por todos aqueles homens que estão no Supremo Tribunal Federal, apesar da discordância. Um grande abraço a todos vocês. Doutor Ives e doutor Marcos, parabéns. Um maravilhoso Natal para todos que nos assistem, de coração, viu, doutor Ives? Eu sou um súdito do senhor, são mais de 35 anos, viu, Marcos? Posso dizer. Obrigado, viu?
Feliz Natal a todos, viu, doutor? E vamos deixar a mensagem final. Feliz Natal, próspero ano novo, muito obrigado, que satisfação, que prazer. Walter, faça isso mais vezes, que é uma aula tão gostosa e o senhor é um romântico revolucionário. Obrigado. Obrigado, doutor Ives. Um abraço a todos. Grande satisfação. Um abraço a todos, senhor doutor Ives, de coração. Vamos repetir. Muito obrigado, Marco e Walter. Um abraço a vocês. Feliz Natal para todo mundo. Beleza. Pode desligar.